Oi, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula sobre lesões reversíveis. Certo. Então, aqui, ó, uma lesão reversível, não sei por que eu não... Tá. Uma lesão reversível, tá? Existem algumas considerações que a gente tem que fazer. Esses slides, eles são mais resumidos, mas é uma forma para a gente tentar rever e fixar as questões referentes a lesões reversíveis. Então, existem vários tipos de lesões que afetam as células, tá? Físicas, químicas, lesões genéticas, hipóxia, isquemia, tá? Doenças autoimunes, todas as doenças, fatores externos, fatores internos vão produzir uma lesão, tá? Então, o que acontece? Quando se tem uma lesão celular e ela tem características assim que são importantes, a gente precisa saber principalmente da área bioquímica. Então, o que acontece é que existe uma redução da fosforilação oxidativa e, portanto, ocorre uma diminuição da produção e do armazenamento de ATP, né? Diminui a energia. Com isso, vários mecanismos também se alteram, ou seja, existe uma alteração na concentração de íons e água, e aí a gente vai acabar fazendo uma tumefação celular. Bom, a hipóxia é uma das causas de lesão celular e leva à diminuição desse ATP. Como diminui o ATP, né, a mitocôndria, o que ela faz? Ela tenta manter as funções, mas existe um aproveitamento do glicogênio que vai ser transformado em lactato e o pH intracelular acaba diminuindo. Isso leva à condensação da cromatina e diminuição da síntese de proteínas e uma falha também na bomba sódio, potássio, também na bomba de cálcio, que são todas elas dependentes do ATP, tá? Então, na lesão celular, a gente tem degeneração hidrópica. O que seria degeneração hidrópica? É uma lesão que é reversível, onde a gente tem o acúmulo de água e eletrólitos dentro da célula. E é provocado, e isso provoca, como consequência, isquemia, e o órgão fica inchado e pálido. Existem alterações de membrana, mas não são ainda alterações tão profundas, se formam bolhas, né? E as vilosidades, elas se apagam, tá? Então, existe tumefação também do retículo endoplasmático, mitocondrial e lisossomial. Existe alteração do citoesqueleto e existem alterações nucleares, certo? A dilatação do retículo endoplasmático também acontece e o ribossomo acaba desprendendo, e por isso que diminui a síntese proteica. O ciclo de Krebs, ele diminuiu, que a gente viu, né? E aumenta a acetil-CoA, que é uma enzima que entra, né, no metabolismo hepático de triglicerídeos. E aí o que acontece? Aumentou essa enzima, aumentou o acúmulo de triglicerídeos, que forma aqueles vacúolos dentro, principalmente do fígado, tá? Podendo ser também no miocárdio, tá? Mas é que o fígado é o local de metabolismo, então ali é um local muito crítico. Essas características são muito importantes, a degeneração hidrópica ou vacuolar, ou tumefação, turva, e a degeneração gordurosa, que é a esteatose, são as principais características morfológicas das alterações reversíveis, tá? Então, são os vacúolos no citoplasma, tá? Que comprometem hepatose, células miocárdicas. E o que acontece para formar esse acúmulo de triglicerídeos? Os ácidos graxos que chegam no fígado, eles acabam se unindo a apoproteínas e eles ficam armazenados no complexo de Golgi.
ao invés de né, se transformar em lipoproteína e né, seguir seu ciclo fora do fígado. Bom, como que pode ser causada essa degeneração gordurosa? Causas: gorduras ingeridas, diminuição na formação das apoproteínas, que ocorre por desnutrição e alcoolismo, por exemplo, ou agentes químicos, e alteração do citoesqueleto, que afeta o transporte. Então, apesar de até agora a gente falar em todas essas alterações, a esteatose, por exemplo, e a degeneração hidrópica, elas ainda são reversíveis, tá? Elas ocorrem por isquemia, por insuficiência cardiorrespiratória, por anemia, por envenenamento por monóxido de carbono, por hemorragias, enfim, tá? Mas ela é reversível. Lá no fígado, o que a gente vê? A gente vê espaços menores, tem tumefação e edema, né? O citoplasma fica mais pálido e mais balonizado, mais vacuolizado, certo? Isso representa degeneração hidrópica. Agentes físicos, tipo trauma mecânico, alterações de pressão mais bruscas, radiação, choque, também podem causar lesões inicialmente reversíveis e que depois podem se tornar irreversíveis, tá? Tem agentes químicos, drogas ilícitas, drogas lícitas. Nos químicos a gente tem venenos, tem berílio, tem mercúrio, tem agentes infecciosos, vírus, bactérias, tem as reações imunológicas, reações de hipersensibilidade, doenças autoimunes, defeitos genéticos, tá? Como na anemia falciforme, que reduz o tempo de vida das hemácias. Tem desequilíbrios nutricionais, que são causas de lesão, tá? Tanto no excesso, como a gente viu na obesidade, como na deficiência, né? Tá? Então, a gente acaba tendo algum tipo também de outras degenerações. A gente tem acúmulo de proteínas, e isso leva à degeneração hialina, e glicogenólise, né? E por acúmulo de glicogênio. O acúmulo de glicogênio ele pode ser hereditário, tá? Pode ser decorrente de diabetes mellitus ou por hiperglicemia causada por ingestão de alimento. São vários tipos de depósito, então a gente pode ter degeneração hidrópica, pode ter esteatose, degeneração hialina, depósitos de glicogênio, depósitos de muco também, tá? Essas são as degenerações consequentes da lesão reversível. A resposta a essas lesões depende do tipo de célula, do tipo de lesão, primeiro, desculpa, do tipo de lesão, da duração da lesão, da gravidade da lesão e também da célula lesada, quer dizer, qual célula que foi lesada, como que ela tá, ela consegue se adaptar, tipo assim, uma isquemia no músculo, a gente já falou sobre isso, no músculo cardíaco, ela tem um período ainda que dá para reverter, de 40 minutos, 1 hora. No cérebro, não, em 2, 3 minutos acabou, né? Isquemiou e infartou. Então, assim, ó, o que a gente tem que ter muito na cabeça é que a lesão celular, ela é uma consequência de mecanismos bioquímicos que acontecem, né, por algum tipo de agente agressor. E esses mecanismos bioquímicos, eles envolvem mitocôndria, membrana, DNA, tá? A depleção do ATP, a gente sabe que diminui, né, a energia em hipóxia, né, em isquemia, em danos mitocondriais, e se sabe também que o tecido que resiste mais, um deles, é o fígado, porque ele tem maior capacidade glicolítica. Então, sobrevive um pouco de mais tempo, né, a hipóxia. E a diminuição da fosforilação oxidativa. A redução da atividade sódio, potássio, ATPase, ela faz com que ocorra um acúmulo de sódio na célula,
e difusão do potássio para fora. Então, existe a perda da capacidade de homeostasia iônica líquida, tá? Então, o controle eletrolítico, ele se altera durante o estágio reversível. E a gente vai ver a membrana como uma linha assim, ó, retilínea, certo? Na microscopia eletrônica, vilosidades, né, aplainadas, ou seja, elas vão sumindo as vilosidades, ocorre uma tumefação, dilatação do retículo endoplasmático, e o órgão, claro, ele vai aumentar, vai ficar pálido, e vai ter um peso aumentado também. Esse metabolismo energético quer dizer que se a gente tem uma hipóxia e isquemia, por exemplo, falta oxigênio. Então, cessa a fosforilação oxidativa. Só que a fosforilase e a frutocinase acabam sendo estimuladas. E isso aumenta a produção de ATP a partir do glicogênio. Tá? E isso resulta no acúmulo de ácido lático. E vai diminuir, consequentemente, o pH intracelular. Tá? Isso é muito importante. A falência na bomba de cálcio leva também ao influxo de cálcio, né? E ele lá dentro da mitocôndria provoca várias alterações que a gente vai ver na sequência. A depleção prolongada do ATP, ela vai causar o desprendimento dos ribossomas no retículo endoplasmático e redução de síntese proteica. As proteínas, elas se tornam anormalmente dobradas, tá? E o dano irreversível, ele surge quando há um dano muito severo às membranas mitocondriais e membranas lisossômicas. E aí a gente tem necrose e apoptose, tá? Então, na mitocôndria, existe aumento do cálcio no citossol. O dano também é causado por espécies reativas de oxigênio, radicais livres. A hipóxia pode causar o dano também, ou mutação de gene mitocondrial. Então, o dano na mitocôndria acontece por esses 5 mecanismos, que a gente não pode esquecer. E aí se forma um canalzinho na membrana da mitocôndria, que é um poro, né? Uma permeabilidade que acontece. E ela perde aquele potencial de membrana, certo? E aí existe uma falha no mecanismo de produção de ATP pela fosforilação oxidativa. Inclusive, existe um medicamento que chama-se ciclosporina, que impede a formação desse poro, porque ele atua sobre uma proteína chamada ciclofilina D, para reduzir esse tipo de lesão mitocondrial, tá? Bom, então o aumento dessa permeabilidade na mitocôndria vai fazer com que ocorra extravasamento de proteínas. E essas proteínas ativam as vias apoptóticas. Uma delas é o citocromo C, tá? Que vão induzir a apoptose, assim como as caspases. Então, inicia né, o citocromo C vai iniciando aí esse processo de morte celular. Bom, isquemia e algumas toxinas, elas favorecem muito essa liberação do cálcio, tá? Muito. E esses poros de transição e deficiência de ATP, eles acontecem justamente porque existe um acúmulo de cálcio ali. Esse cálcio dentro da mitocôndria, ele ativa as fosfolipases, que vão produzir um dano na membrana, as proteases, que também vão clivar proteínas da membrana, as endonucleases, que fragmentam cromatina e DNA, e as ATPases, que aceleram a depressão do ATP, tá? Então, ocorre uma indução da apoptose, principalmente por ativação de caspases e ação do citocromo C. Esse é o desenho esquemático. Aumentou o cálcio, tá? Citossólico, ou os radicais livres estão aumentados também,
e isso chama-se estresse oxidativo, ocorre peroxidação lipídica e lesão. Então, a produção de ATP diminui e começa a haver a formação desses poros de membrana mitocondriais. Então, por um lado, o que que acontece? Há uma perda do potencial de membrana, a permeabilidade está aumentada, não consegue gerar ATP e existe necrose. Ele libera também a citocromo C, outras proteínas pró-apoptóticas e ocorre a apoptose. Assim, o dano deixa de ser reversível e torna-se irreversível nesse momento. Então, assim, radicais livres também têm muita importância na lesão celular. Vocês sabem que eles possuem um único elétron não pareado e desencadeiam reações autocatalíticas, certo? E vão causando vários danos celulares. Eles são produzidos, tá, durante a respiração mitocondrial, são degradados por um sistema celular de defesa. Quer dizer, eles vão estar presentes, mas em baixas concentrações nas células, de modo que não causem dano. Quando a produção desses radicais livres aumenta, o sistema de remoção não consegue remover. E existe aí um excesso de radicais livres. E isso chama-se estresse oxidativo. Como os radicais livres também são produzidos por leucócitos, que são neutrófilos, macrófagos, né? Durante um processo de reação inflamatória, eles acabam recrutando mais leucócitos. E os leucócitos vão produzindo mais radicais livres também. Certo? Aqui é uma repetição, ó, a reação de redução-oxidação ocorre, né, por absorção de energia radiante, por exemplo. Existem surtos rápidos do leucócito durante a inflamação e produção de radicais livres. Existe um metabolismo enzimático que também produz um efeito semelhante e reações a partir de metais de transição e óxido nítrico que também vão produzir radicais livres. Como que ele é removido? Ou ele se decompõe espontaneamente, como a gente falou, por sistemas enzimáticos, ou existem ainda antioxidantes, que são vitamina Z, A, ácido ascórbico, ou se liga a proteínas de armazenamento e fica lá armazenadinho, como a ferritina e a transferrina, ou enzimas de remoção de radicais livres passam a fazer, então, a remoção, que é a superóxido dismutase e a glutationa peroxidase. Essas são as formas, né? Então, o radical livre, vamos ver aqui, ó, é convertido, né? E o que ele vai fazer? Ele faz a peroxidação lipídica, tá? E ele vai lesionar DNA e vários componentes celulares. Essa é a função, que não é uma boa função, mas é a função dos radicais livres, que está aqui, ó, peroxidação lipídica, modificação oxidativa das proteínas, tá? E lesões no DNA. Ele quebra os filamentos únicos e duplos do DNA, né? E isso pode causar também um envelhecimento celular e transformação para malignidade. Opa, pulei um. Como que ocorre o defeito mitocondrial na permeabilidade de membranas? Bom, então é causado pelos radicais, existe uma diminuição de fosfolipídios, existe um aumento de degradação de fosfolipídios, às vezes pela própria ativação das fosfolipases endógenas, tá? E anormalidades de citoesqueleto, que são causadas pelas proteases do cálcio e tumefação celular, certo? Esses são os mecanismos que causam defeitos de permeabilidade. Quais as consequências? Danos à membrana mitocondrial, abrindo aqueles poros de transição e aumentando a permeabilidade.
diminui o ATP, dispara a apoptose. Danos à membrana plasmática, que é a perda do equilíbrio osmótico e depressão do ATP. Danos às membranas lisossômicas, onde vão extravasar enzimas, e vai haver ativação de hidrolases ácidas. É uma digestão enzimática. E que vai resultar na morte por necrose. Essas são as consequências. 2 fenômenos vão caracterizar a irreversibilidade que a gente já falou. A incapacidade de reverter a disfunção da mitocôndria e as perturbações profundas da função da membrana. Certo? Isso é fundamental. Quando as proteínas extravasam, certo? A gente pode usar muitas vezes, como no miocárdio, como um padrão para definir se houve morte celular ou não. Então, assim, uma isoforma da creatininoquinase e troponina, são duas formas de enzimas, tá, que são liberadas no músculo cardíaco quando existe morte celular, e elas são dosadas em emergências quando o paciente chega com suspeita de infarto. Tá? No fígado, bom, o paciente tem esteatose, ele pode ter fosfatase alcalina elevada, que é outra enzima, certo? E as transaminases também, TGO e TGP, certo? Então, essas enzimas intracelulares, elas são importantes clinicamente para se ter uma definição de alguma dúvida diagnóstica. Então, correlação clínico-patológica. A gente tem hipóxia, né? E tem isquemia. Isquemia causa lesão celular e tecidual de uma forma mais intensa e rápida do que a hipóxia, certo? Sem isquemia. Porque a hipóxia, ela continua produzindo energia, certo? Através da glicólise. Então, existe essa diferença, certo? Tendo isquemia, já que como é que eu vou dizer, uma diminuição, né, do conteúdo sanguíneo até um determinado lugar. Então, não vão nem os substratos, nem o oxigênio. A hipóxia é a redução do oxigênio. É a isquemia do fluxo sanguíneo. Na lesão isquêmica, ocorre depressão de ATP, tá? Que vai produzir o seguinte: citoplasma acaba formando bolhas, tá? E existe ainda figuras de mielina que derivam da degeneração das membranas. Existe aqui um marcador, pessoal, chamado fator 1 de indução por hipóxia, que ele é um indutor de proliferação de vasos sanguíneos, tá? Então, ele estimula também a sobrevivência celular com a produção de vasos e aumenta a glicólise anaeróbica. E aí, assim, se depois de um infarto a lesão não for muito grande, tentando restaurar o fluxo sanguíneo, é possível prevenir que ocorra mais danos. Então, a reperfusão, ela resulta de células lesadas, né, na regeneração. Como é que eu vou dizer? Essa frase aqui tá mal, tá, pessoal? Mas assim, ó, então a gente faz a reperfusão para tentar regenerar o tecido. Mas a produção de radicais livres através desse oxigênio que está chegando a 1000 no sangue e nitrogênio, esses radicais livres, eles provocam mais lesão, tá? E também associação com o processo inflamatório de citocinas, que vão fazer com que, né, recrute mais neutrófilos para o tecido reperfundido. E esses neutrófilos, nesse processo inflamatório, também produzem mais radicais livres. Então, tu está botando mais sangue no lugar, ele está vindo com mais oxigênio,
é um boom de oxigênio e nitrogênio, e, portanto, um boom também de radicais livres que podem se formar ali. E eles é que fazem a lesão de reperfusão. Tá? O sistema de complemento aqui também é importante, né? Porque anticorpos e IgM acaba se ligando no tecido que está isquêmico. E isso, proteínas se ligam, né? Ao complemento e pode acentuar ainda mais a inflamação e ainda mais a lesão celular, tá? Aqui eu botei que a elevação ou da creatinoquinase ou da troponina, né, indica que há uma necrose miocárdica, certo? As lesões químicas ou tóxicas, elas também causam lesão. Elas podem atuar diretamente, né, ou serem convertidas através do mecanismo, né, que a gente conhece, do P450 no fígado. Então, existe uma ação direta e uma ação indireta dos agentes químicos causando lesão. As alterações ultraestruturais, ou seja, na microscopia eletrônica, vão ser de tumefação celular, degeneração gordurosa, formação de bolhas de membrana, alteração de cromatina, alteração de mitocôndria, que seriam tumefação, densidades amorfas, ultraestruturais, certo? E aqui a gente termina essa pequena revisão num esquema tipo mapa conceitual, tá? Que eu gostaria que vocês dessem mais uma ouvida e uma lida, fazendo esses raciocínios no mapa, tá? Vocês sabem que também acompanha as lesões reversíveis a degeneração hidrópica, que é um líquido intracelular, a degeneração hialina, que é depósito de proteína intracelular, a degeneração mucoide, que é depósito de muco, e ele pode ser intra ou extracelular, assim como a proteína também pode ser extracelular, tá? Intra e extra. E pode ter também depósitos de glicogênio, tá? E também de ésteres de colesterol. Os depósitos, eles fazem parte das lesões reversíveis, né? E tem algumas de proteínas que a gente tem que lembrar, tipo corpúsculo de Mallory-Denk, que é um depósito de proteína no hepatócito. Esse é o fundamental, a gente nunca pode esquecer, tá bem? Então, essa é uma aulinha de revisão rápida para vocês, tá? Para ajudar mais um pouquinho. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.